Olá para todos, bem-vindos, muito bom dia. Ora, neste sábado estamos, antes de mais, em contagem decrescente para as autárquicas 2025. Já está na hora de voltarmos novamente a falar com os candidatos à presidência do município de Gouveia. Hoje vamos falar com a candidata do Partido Socialista, Joana Viveiro. Joana Viveiro, que tem fortes ligações à cidade de Gouveia. A sua infância foi passada em São Paio, em Inês Pereira. Também depois, sempre no seu percurso a nível académico, sempre ligada a este concelho. Também passou pelo concelho vizinho, por Ceia. Na pandemia trabalhou remotamente através da sua habitação em São Paio. Também se formou em Ciências Farmacêuticas por Coimbra. Pertenceu, ou também esteve muito ligada à indústria farmacêutica. Pertence à Ordem dos Farmacêuticos, à Associação Nacional de Farmácias. Foi e continua a ser diretora executiva da plataforma Saúde em Diálogo. Fez parte do núcleo de cinema, entre muitas outras entidades, entre as quais, por exemplo, criou em 2017 e fundou o Estrela Viva, também com a comunidade, sociedade civil, e também fez parte da Casa do Concelho de Gouveia. Ora, Joana Viveiro, bem-vinda a esta emissão da rádio, emissão especial Autárquicas 2025. Olha, eu gostava, antes de mais, perguntar-lhe o que é que a motivou a avançar com a candidatura pelo Partido Socialista à presidência do município de Gouveia. Bom dia. Bom dia, Filipe. Agradeço à Antena Livre de Gouveia o convite e esta oportunidade que está a dar aos candidatos à Câmara Municipal de Gouveia para poderem partilhar aquilo que são as suas propostas de valor para o Concelho de Gouveia, e perguntava-me o que é que me motivou. Bom, eu acho que eu aceitei o desafio, antes de mais, porque considero que hoje as cidadãs e os cidadãos como eu, ou seja, independentes, porque reforço que eu sou independente, acho que é importante as pessoas como eu que voltaram aqui ao Concelho poderem envolver-se ativamente naquilo que são as políticas locais. Eu já estava envolvida em termos associativos, portanto no Movimento Estrela Viva, que ajudei a fundar juntamente com alguns colegas, que é uma associação de desenvolvimento do território, em 2017, e portanto desde 2017 que me apercebi, já antes, mas nessa altura, que era importante termos uma voz ativa enquanto cidadãs e cidadãos deste território, relativamente a políticas de desenvolvimento do território, quer em termos de ambiente, incêndios florestais, mas também património cultural e património ambiental. E depois, claro, oportunidades de emprego. E tomei isso como uma causa. E, portanto, quando em 2020 regresso de vez a este concelho, à terra dos meus avós maternos, a São Paio, é uma terra com a qual tenho muitas ligações, e Inês Pereira também, eu decidi que eu nunca tive uma atitude passiva perante a vida. Sempre sou uma mulher de causas, como muitos me dizem, e acho que sou muito pela justiça social e territorial, e achei que tínhamos que fazer algo, eu como cidadã, fazer algo por esta terra, envolvendo-me em associações. No ano passado, no final do ano passado e início deste ano, fui desafiada, talvez pela minha atividade e pela minha energia, porque não consigo ter uma forma passiva de estar na vida. Sou muito crítica, mas crítica construtiva, em termos construtivos, em alguns aspectos, e achei, perante o desafio que me fizeram de me candidatar como independente pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Gouveia, achei que era a hora de, se calhar, fazer a diferença de uma outra forma na vida deste concelho. E como é que se pode fazer a diferença? Quais são as principais prioridades que podem fazer a diferença no futuro dos gouvienses, quer a nível de captação de investimento, quer a nível de qualidade de vida, quer a nível de esperança no futuro? Muito bem. Os dados falam por si. Nós estamos, e comparativamente a outros concelhos, claro que o interior, os concelhos do interior estão sempre em desvantagem, porque falta também uma política diferenciadora desta zona. Penso que também devia haver mais pressão política por parte das autarquias, dos autarcas, em relação
portanto, a Lisboa, e eu acho que isso é necessário, haver aqui uma voz mais ativa, mais diálogo e colaboração, mas essencialmente os dados falam por si, ou seja, temos um índice de envelhecimento terrível, 439 idosos por 100 jovens. Tudo bem, podem dizer-me, não é o pior do país, pois não, o pior do país acho que é em Vinhais ou Alcotim, mas quer dizer, da zona da SIMBS, da Comunidade Intermunicipal da Beira Serra da Estrela, é um dos piores. Depois, para além disso, sinto que estes idosos estão cada vez mais isolados, faltam respostas sociais, a mobilidade, ou seja, eles próprios já têm pouca mobilidade porque a qualidade de vida é reduzida, e depois não há transportes os transportes que deveriam ser mais efetivos no transporte das pessoas até à sede do Conselho não existem. Este transporte a pedido e daquilo que nós temos vindo a ouvir e junto das comunidades, das várias freguesias, não é assim tão eficaz, não é muito flexível, e portanto neste momento temos um sério problema de transporte das pessoas das freguesias para a sede do Conselho, e portanto esse é um tema, a mobilidade, e portanto eu achei que perante este cenário de falta de emprego, de índice de envelhecimento elevado, destas questões sociodemográficas, portanto, problemas com a demografia, portanto, falta de pessoas no território, população envelhecida e depois falta de emprego e de oportunidades. Nós vemos que praticamente a economia está estagnada, e podemos comparar com alguns concelhos ao lado e nota-se a diferença. Claro que não podemos comparar com aqueles que também não estão assim tão bem, mas nós temos que almejar sempre algo maior, mas temos bons exemplos aqui no interior de autarquias que conseguiram combater isso, e portanto eu acho que é possível arranjar aqui oportunidades e captar investimento a esse nível. Portanto eu acho, foi por isso que eu também aceitei este desafio, porque acho que neste momento Gouveia vive numa espécie de bolha. Não há diálogo nem colaboração com outros municípios, com os parceiros externos ou locais, com a comunidade. São tomadas decisões sem consultar previamente as pessoas, que são o foco das políticas públicas, políticas locais, e viu-se com algumas das medidas que foram tomadas ultimamente, que as pessoas são consultadas depois, de uma forma até um pouco estranha, mas tem que haver uma escutação prévia, tem que haver envolvimento das pessoas e sensibilização para as pessoas se envolverem nas políticas públicas, na definição de políticas públicas, e portanto eu acho que aqui podemos pegar em vários temas, e se me deixar agora eu posso dizer, nós no nosso programa eleitoral estamos, antes de mais, o programa eleitoral precisamente porque é importante ouvir todos, estamos a escutar as várias freguesias do Conselho, vamos reunir com as pessoas, com as comunidades, apresentar a nossa equipa, e temos sessões de cerca de hora e meia em que as pessoas estão a falar-nos dos problemas das suas freguesias e do Conselho. E, portanto, temos já um manancial de contributos que estão a ser recolhidos para o nosso programa eleitoral, para que, de facto, esse programa seja ajustado às necessidades das pessoas que aqui vivem e das pessoas que querem vir para aqui viver, porque há pessoas que até são de cá e que não estão e que também enviam contributos. Nós temos recebido imensos contributos. Está a ser interessante porque há ideias que nos estão a ser enviadas que às vezes são coisas muito simples e que são resolúveis de uma forma eficaz, e portanto o nosso programa eleitoral está a ser então trabalhado, mas nós temos já 3 eixos. Por um lado, desenvolver, crescer e valorizar Gouveia, está muito assente na ideia de relançar Gouveia em termos económicos, investimento, apoio a infraestruturas estratégicas, relações institucionais, que acho que falta aqui muito isto na autarquia, o relacionamento com os parceiros, pressão sobre o Governo Central, relacionamento com outros municípios, porque há causas e problemas comuns. Depois, o cuidar de Gouveia e dos gouveienses, aposta na saúde, na qualidade de vida dos idosos e das pessoas mais vulneráveis, no bem-estar, o apoio e as respostas sociais, aí depois a parte do ambiente e da sustentabilidade, e depois capacitar Gouveia e os gouveienses através da cultura, através da educação profissional ou não profissional, do associativismo muito importante, do tecido associativo, do apoio às freguesias e da interação com as freguesias, cada vez mais importante para elas não se sentirem desapoiadas, e através disto que é a democracia participativa. Ouvir
as pessoas, ouvir os seus problemas. Às vezes basta isso, a tal auscultação, o ouvir para planear e para agir. E isso é muito importante. E depois há aqui uma outra coisa nesta medida do capacitar, que é qualificar os recursos humanos da Câmara Municipal de Gouveia. Motivá-los e qualificá-los para termos uma equipa qualificada para dar resposta aos problemas dos gouveenses. Muito bem. Sabemos que a política é a arte impossível, possivelmente, por mais que se faça, nunca se consegue fazer tudo. Há pouco falou de diversos pontos. Captação de investimento, por exemplo, como é que se consegue trazer mais, qual é a estratégia, antes de mais, da sua equipa para captar esse investimento, para pôr o foco na cidade ou no próprio concelho, uma vez que há potencial em cada uma das localidades, mas claro, a sede é Gouveia, também devemos concentrar-nos um pouco mais também aqui na cidade, na sua zona industrial. Como é que o município pode ser um fator de captação desse mesmo investimento? Olha, Filipe, eu no meu trabalho, eu não consigo trabalhar, aliás, de acordo com a minha experiência toda que eu tive no privado e no público, eu não consigo trabalhar sem um planeamento, sem uma visão estratégica para aquilo que vai ser os meus 4 anos, ou os meus 10 ou 12 anos. E eu acho que é isso que tem faltado a esta autarquia. Nós vemos que nos últimos 24 anos, nas promessas eleitorais das últimas, do anteriores executivos, reparamos que há obras megalómanas, ideias fantásticas, mas que depois, para já não há uma ligação entre elas. São ideias ad hoc, portanto, que são colocadas ali no papel. E depois eu estive a picar, e há pouco dizia tem off que estive a picar, arranjei os programas eleitorais das últimas eleições e estive a picar e das várias medidas praticamente nenhuma foi concretizada. Isto preocupa-me. Eu não consigo, no meu plano de atividades, por exemplo, eu sou diretora executiva, como disseste, de uma instituição na área da saúde e social, e eu não consigo colocar um plano de atividades. Tudo bem, tem que ser ambicioso, mas eu tenho que ser realista. E, portanto, a questão do investimento tem que haver uma visão estratégica, um plano estratégico para o desenvolvimento económico do concelho. E acho que isso passa por um lado, ouvir os parceiros, empresas locais e empresas que queiram também cá investir e que deixaram de querer porque houve alguma coisa que se passou, houve aqui burocracias, não sei. Ouvir as escolas, ouvir a escola profissional, ouvir a universidade e perceber por onde é que passará essa visão. E depois elaborar um plano sério de captação de investidores. Mas esse plano sério tem que passar por uma triagem dos investidores, porque nós vimos aqui situações de apostas em investidores que correram muito mal. Eu não vou dar aqui, não vou dizer nomes, não é? Mas houve aqui empresas a quem a Câmara cedeu um terreno por um valor irrisório, cedeu um espaço de empresas, uma incubadora de empresas por um preço irrisório e depois não há resultados. Portanto, tem que haver uma seleção criteriosa dos investidores, tem que haver um conselho empresarial municipal que reúna e que monte uma estratégia, que nos ajude a montar uma estratégia, um gabinete de relações institucionais, de diplomacia económica e também de apoio ao empreendedorismo. E depois as zonas industriais, muitas delas não têm, uma delas não tem dimensão para empresas, pelo menos alguns empresários já dizem-nos que não têm dimensão para as suas empresas. Nós temos uma zona que é a Quinta Nevada, lá em baixo, portanto no cruzamento de São Paio e depois para baixo, que está ao abandono, vários processos complexos que passaram ali e portanto a ideia poderia ser para criar finalmente um parque empresarial tecnológico nessa zona e depois qualquer Câmara tem que ter um gabinete municipal para analisar e monitorizar linhas de financiamento, para apoio a financiamento, para apoio a candidaturas. Senão uma Câmara não é sustentável. E a aposta que nós queremos apostar nesse gabinete, porque esse gabinete e as pessoas, o conjunto de pessoas que ocupam esse gabinete, vão no fundo ter um papel importantíssimo na gestão financeira do município. E portanto, esta visão passa por isso. E eu agora, só para te dizer que em termos de áreas a investir e independentemente daquilo que for depois a auscultação que formos, que espero que ganhemos, que fizermos depois com todas as entidades aqui locais e também externas, nós achamos que não é sustentável, ao contrário daquilo que
portanto, o atual Executivo defende, não é sustentável dependermos só de um turismo associado ao património ou dos produtos endógenos. Temos que pensar mais alto. Temos que pensar na tecnologia como uma forma de captar profissionais qualificados e jovens e, acima de tudo, e esta é a nossa ideia inovadora, uma aposta na economia relacionada com o envelhecimento. Ou seja, nós temos, como eu referi, em Gouveia, 439 idosos para cada 100 jovens, é um índice de envelhecimento preocupante, mas também achamos que pode ser uma oportunidade. A oportunidade passa por transformar este envelhecimento em oportunidade através de uma estratégia de captação de investimento, quer da iniciativa privada e de apoio às IPSS, porque eu tenho estado a reunir com várias IPSS que têm ERPs, que são lares, e que gostavam de ter outro tipo de infraestruturas que acolham as pessoas mais velhas, que ainda são autónomas, que querem ter a sua vida autonomamente, não querem ir para um lar, porque, precisamente porque o lar tem às vezes aquela ideia estigmatizante. Eu própria, se eu envelhecer, gostava de ou estar o máximo tempo em casa com o apoio domiciliário, ou então gostava de poder viver autonomamente com o meu marido, numa casinha, que podia ser de investimento privado ou da IPSS, porque há uma tipologia que é apoiada pela Segurança Social a este nível. E, portanto, eu gostava de ter aqui um plano de captação de investimento para desenvolver essas estruturas e serviços destinados à população sénior, daqui, os nossos séniores, as nossas pessoas mais idosas, mas também a outros que queiram procurar esta região para viverem a sua velhice com qualidade de vida na natureza, porque eu acho que isto tem um potencial tremendo em termos de qualidade de vida. E, portanto, este plano que nós queremos desenvolver depois incorpora a captação de recursos humanos na área da saúde e na área social, portanto, cuidados de serviços especializados na área da geriatria, porque é necessário, articulação com a escola profissional para cursos na área da geriatria, portanto estamos aqui também a criar oportunidades de emprego e de formação, e depois a valorização das nossas IPSS, apoiar as nossas IPSS a arranjarem financiamento para a criação destas unidades independentes, dessas residências assistidas, que são cada vez mais comuns em Portugal. Isto começou nos países nórdicos, mas cada vez são mais comuns, e acho que a Gouveia e o Conselho podiam lucrar com este desenvolvimento económico associado à economia do envelhecimento. Muito bem. Falámos agora da economia social. Uma questão que eu deixava também à Joana é a captação de novas pessoas para combater o despovoamento nas diversas freguesias, uma vez que também há pouco falámos sobre a captação de investimento empresarial. Para virem grandes empresas para cá é preciso recursos humanos, e muitas vezes com a imigração que aconteceu há uns anos atrás, esses recursos humanos já não existem em grande volume. Como é que a Joana tem no seu programa a captação, ou como é que pretende captar novas pessoas para este concelho para fazer face às necessidades, por exemplo, de setores como a restauração, setores como o setor social, como os lares, etc., ou então investimento que possa aparecer de novas empresas e que requerem realmente mais recursos humanos? Bom, tal como eu referi, isso passa tudo pelo nosso plano de captação de investidores, através do incentivo fiscal para apoiar as empresas que aqui se fixem, com burocracia simplificada, que é algo que às vezes na nossa autarquia não existe, para investimentos, apoios muito direcionados para essas empresas, selecionar empresas que tenham boas práticas, e, como eu referi, também esta criação de um Conselho Empresarial Municipal. Agora, este plano tem que estar, não pode funcionar só por si só, não é? Nós temos que ao mesmo tempo perceber como é que é a habitação, porque nós até podemos, mesmo na área da economia do envelhecimento, da dinamização e de recrutamento de recursos, nós temos que dar casas, ou ter aqui uma política que promova o incentivo ao arrendamento. Nós sabemos que muitos proprietários têm casas abandonadas, há programas públicos de requalificação de edifícios devolutos, como através do IRU, que infelizmente, daquilo que eu percebi com esta autarquia, o processo está muito atrasado e não sabemos se vamos conseguir aproveitar o dinheiro do PRR para concretizar aquilo que são a requalificação dos edifícios devolutos ao abrigo destes programas públicos, infelizmente. Mas há formas também de promover aqui, de incentivar os proprietários que têm casas e imóveis no mercado a
ao arrendamento. Eu acho que tem que ser por aí. Aumentando a oferta e garantindo também contratos justos. Porque o que acontece é, se nós ajudarmos a pagar a renda, se calhar o proprietário aumenta a renda, inflaciona. Não me parece que essa seja a solução. Portanto, a criação de incentivo ao arrendamento para os proprietários, até fazerem algumas obras e porem as casas a alugar, é importante para que os jovens e famílias jovens se possam fixar. E depois também, se calhar, criar aqui uma bolsa de arrendamento que a autarquia possa ter, com algumas casas de renda acessível, para criar incentivos para as pessoas virem. Portanto, é importante a este nível. Eu penso que passa muito por aí, a este nível da habitação. Claro que isto é tudo um plano integrado de investimento que passa por uma habitação a preços justos. Bem, sabendo também que no futuro, a nível comunitário, também se vai dar grande atenção à regeneração urbana. Essa regeneração urbana também tem que ser posta também em debate pela comunidade para poder também colocar esses imóveis a favor da comunidade e também para a captação de novas pessoas, mas olhando para as pessoas de cá. A aposta nos jovens. Como é que está vertido esta aposta nos jovens no programa que realmente se propõe a levar à comunidade, sabendo que os jovens também têm um papel fundamental, pelo menos nos foi parecendo no programa que foi construindo nas últimas semanas, nos últimos meses. Muito bem, eu até trouxe Filipe aqui, pronto, os ouvintes não conseguem ver, mas eu trouxe aqui o manifesto pelo futuro do interior, a visão dos jovens, que no fundo a equipa desenvolveu, aliás foram os jovens da Juventude Socialista que apoiaram e que fizeram este manifesto, porque eu enquanto candidata, como é óbvio, nós pensamos na população mais idosa, mas não nos podemos esquecer dos jovens. Às vezes nós esquecemos dos jovens. E nós temos que garantir condições para que os jovens, se quiserem voltar, acho muito bem que até vão estudar para fora, que tenham as suas experiências, mas se quiserem voltar, possam estar aqui. Ou trabalhando remoto, ou através trabalhando através de empregos que nós possamos criar, quer emprego qualificado, quer emprego menos qualificado. Portanto, este manifesto dos jovens, eu enquanto candidata achei que era importante ouvir os jovens, e tivemos aqui uma sessão em que tivemos a ouvir os jovens, e depois formei um grupo de trabalho em que eles estiveram a ouvir as suas preocupações, e eles próprios escreveram neste manifesto. Portanto, foi esta conversa com eles motivou então este texto, este documento, e o resultado deste documento é que, no fundo, eles querem mobilidade, eles querem habitação, não é? E, portanto, isto está vertido também no nosso próprio plano de investimento que nós queremos no âmbito do nosso programa eleitoral, mas a questão do teletrabalho, terem sítios para poderem fazer o seu teletrabalho, e nós sabemos que propriamente Gouveia não tem um sítio onde, portanto, de forma oficial, onde as pessoas possam fazer teletrabalho. O próprio espaço de ROC, que resultou da requalificação dos Belinos, de um dos primeiros edifícios, não é propriamente para teletrabalho, apesar de eu acho que ter todo um potencial para isso. E, portanto, há aqui potencial que está a ser desaproveitado. E há os nómadas digitais também, claro, que potencialmente também trazem valor acrescentado, mas continuando na sua... Sim, portanto, a questão de disponibilizar espaços e Wi-Fi gratuito para teletrabalho, o tal atração de investimento. E aí, eu já falei disso na área da tecnologia, mas também do próprio turismo associado ao património natural e cultural. Não falei e depois a própria economia de envelhecimento. Não falei de um ponto muito importante que também está no nosso programa, que é o setor vinícola. Nós achamos que Vila Nova de Tazem, e nós também sabemos que a enologia está a ser muito procurada também em termos de recursos, de profissões, não é? Vila Nova de Tazem, nós queremos colocar Vila Nova de Tazem como a capital da sub-região do Dão da Serra da Estrela, porque tem todo um potencial mesmo para enoturismo, e acho que também pode ser uma forma de captar recursos a esse nível. E eu conheço muitos jovens na área da enologia que certamente gostavam de vir, se houver aqui um incentivo, gostavam de estar aqui nas quintas, criar novamente os eventos associados ao vinho e colocar Vila Nova como nessa centralidade. Portanto, há pouco não referi, é importante.
Depois os jovens falaram então da questão do ensino profissional. Muitos dos jovens com que eu tenho falado gostavam, por exemplo, de fazer um curso ligado à agricultura ou à agrofloresta, que não existe, e é preciso sensibilizar, se calhar, as escolas profissionais para a abertura destes cursos e depois também na área da geriatria. Eu sei que há uma escola aqui ao lado que abriu na área da geriatria e eu acho que, tendo em conta o nosso tecido IPSS e o nosso, e neste momento os recursos que temos no Conselho estão muito associados, estão todos a trabalhar, praticamente as mulheres estão todas a trabalhar na área social, acho que cada vez mais é preciso qualificar alguns dos profissionais na área da geriatria, porque é preciso também saber como lidar com as populações mais idosas, nomeadamente que têm de várias patologias, não é? E que é preciso ter aqui alguma noção. Depois a questão da mobilidade, eu conheço muitos jovens que não têm carro e que todos falaram que era importante, todos referiram que era importante, se não tiverem ainda carta, mesmo pessoas que tenham vindo para aqui, eu conheço um jovem que vive em São Paulo que não tem carta e ele diz que gostava de ter um transporte mais regular para Gouveia e não está assim tão longe, vem de bicicleta elétrica. Se calhar é importante alargar o circuito do Estrelinha, perceber. O transporte a pedido da SIMS tem algumas limitações, também têm-nos sido reportadas, e portanto temos que aqui perceber que tipo de mobilidade é que nós podemos dar às pessoas do nosso concelho, quer jovens, quer mais velhos. Portanto, isto também é muito importante. Relativamente à mobilidade, também queria aqui dizer uma coisa, que é, nós sabemos que há promessas por cumprir na área da rodovia. Da rodovia e da ferrovia. Portanto, teoricamente devia ter aberto agora em setembro, ainda não foi-nos prometido isso e ainda não aconteceu. No caso da rodovia, continuamos e acho que é preciso aqui fazer uma pressão para o traçado do IC7 e do IC37, que liga depois a Nelas, não é? E era importante que aproveitar esta ligação rodoviária para ligar Gouveia a Nelas através de Vila Nova. E isto é uma proposta que nós temos no nosso programa. É preciso fazer pressão política para que o Governo avance com essa execução. Não entendo como é que os autarcas da região não conseguem desbloquear esta situação. Está prometida há décadas e, portanto, nós gostávamos muito que Vila Nova, que tem ali esta centralidade, pudesse funcionar de ponta entre Gouveia e Nelas e depois Viseu e Coimbra, não é? Portanto, acho que era importantíssima essa ligação. Ora, se só chegou até nós, saiba que estamos a levar até si este especial eleições, digamos assim, em contagem crescente então para as legislativas 2025, que vão acontecer em outubro. Estamos à conversa com Joana Viveiro, candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Gouveia. Joana, gostava agora de lhe perguntar, a nível cultural, quais são, digamos assim, as linhas mestras da sua aposta, da aposta que a equipa que também consigo delineou este programa para os próximos anos? Muito bem. Eu acho que Gouveia tem um potencial cultural imenso. O património cultural é imenso e acho que não está minimamente explorado. Sem dúvida que o recuperar edifícios históricos como o Museu Abel Manta, que acho que está em planificação daquilo que acho que pelo menos não há ainda financiamento, mas acho que essa é a ideia também deste atual executivo. Acho que tem que acontecer porque o museu e tem que ser museu nacional. Na minha perspectiva tem que ser um museu nacional. A própria Biblioteca Virgílio Ferreira acho que precisa urgentemente de uma requalificação. Não sei se o Filipe sabia, mas não há arquivo municipal em Gouveia. O arquivo municipal, eu digo que é o Notícias de Gouveia e acho isto completamente estranho não haver um sítio onde a história de Gouveia esteja vertida e possamos aceder. Portanto, o arquivo municipal é muito importante, não sendo propriamente uma prioridade cultural, mas também o anfiteatro da cerca, porque a cerca, para além de todo o património natural, ambiental, há todo um potencial em termos culturais. Qualquer artista que vem cá acha a cerca um local único. Claro que tem que ser estruturado, tem que ser planeado a forma como é que vai ser requalificada, mas acho que posso garantir que isso é uma prioridade minha do meu projeto, a requalificação. Depois há outros, nomeadamente a questão e como eu tive os meus avós muito ligados aos lenifícios em São Paio, os dois, e tenho muita pena não haver um espaço de memória dos lenifícios aqui no concelho, e portanto esse também é um tema
acho que a memória deve ser preservada e acho que é uma pena não haver nenhum espaço onde possamos ver vertida essa memória. E isto são algumas ideias. Claro que o Paço de Melo também é algo que também me dá pena ver o edifício assim, do Paço de Melo. Acho que podia estar muito ligado à valorização de Melo enquanto aldeia literária, potenciar a aldeia de Melo enquanto aldeia literária, internacionalizar a aldeia de Melo enquanto aldeia literária, até porque acho que tem todo um potencial que não está a ser ainda aproveitado. Joana, estamos também em contagem crescente para a nossa entrevista. Gostava também de perguntar como é que devia ser, na sua visão, a ligação entre o município, as associações e as diferentes IPSS, uma vez que as associações, há um grande dinamismo a nível do concelho e muito também daquilo que vai acontecendo a nível cultural são essas mesmas associações que vão dinamizando. Qual devia ser o papel do município no seu entendimento? Bom, eu acho que, eu considero que Gouveia tem um tecido associativo espetacular, não é? E cada associação tem uma dinâmica incrível, mas o que eu noto é que muitas das vezes as associações não falam umas com as outras, e acho que é importante colocar as associações a falarem umas com as outras, reforçar o trabalho em rede, reforçar a união das coletividades, e por exemplo, dentro das IPSS que trabalham com idosos, eu sei que há o Conselho Local da Ação Social, que praticamente não reúne, também já tive esse feedback. Portanto, eu acho que, por um lado, é importante colocar as associações a dialogarem entre elas, nem que seja 1 ou 2 vezes por ano. Até porque às vezes há atividades que fazem que são comuns e que se calhar, e partilha de recursos às vezes também é importante. É importante também criar um cartão municipal do dirigente associativo, porque o que estamos também a assistir é que, como há muitas associações, não há muitas das vezes aquele ânimo para as pessoas se dedicarem à associação ou irem para os órgãos sociais daquela associação. E, portanto, um cartão municipal de dirigente associativo com uma espécie de benefícios, uma série de benefícios de acesso livre aos equipamentos da Câmara, de iniciativas de municípios, acaba por ser um incentivo ao próprio associativo, para as pessoas envolverem-se nas atividades da associação. Depois também queria destacar aqui o papel das bandas filarmónicas do Concelho. Acho que a Gouveia tem que estar orgulhosa daquilo que as bandas filarmónicas fazem, enquanto não só agentes de promoção daquilo que é o Concelho, mas também em termos de promoção da educação e formação musical das crianças e jovens. E eu aqui acho que temos que ter aqui um papel e temos aqui que ter aqui uma outra reforçar aqui o papel destas bandas filarmónicas, precisamente pelo incentivo e pelo papel que têm na educação de crianças e jovens. Depois tem aqui também como uma proposta. Temos uma proposta de criar um fórum das associações ou uma feira das associações, precisamente para reunir estas coletividades e promover uma interação e o convívio associativo. Estas são algumas ideias. Joana, agora olhando para o comércio local, sentimos que o comércio local tendencialmente tende a ter empresários envelhecidos. No seu entendimento, como é que se consegue, digamos assim, fomentar o comércio local, trazendo também, com certeza, novos empresários, mas de pequena e média dimensão, pequena dimensão. Como é que se consegue motivar a que o comércio local também se atualize às novas exigências do mundo atual? Muito bem, Filipe, é assim, eu sei que a Câmara tem um apoio, neste momento tem um programa de apoio a arrendamento das lojas, mas o que acontece é que depois, havendo apoio ao arrendamento, lá está, como eu referi também para a habitação individual, o que acontece é que os preços se inflacionam e, portanto, se calhar esta medida tem que ser revista. Ora, eu ainda ontem estive a fazer um périplo, uma volta pelas lojas do comércio local de Gouveia, da cidade, e, de facto, há lojas que estão em risco de fechar, quer porque as rendas são abruptas, houve um aumento abrupto da renda, ou porque vai haver algum despejo, porque o proprietário quer fazer algo com o prédio. E eu acho que nós temos que criar aqui um mecanismo de proteger as lojas, especialmente as lojas históricas, as lojas com memória. E eu ontem tive que em duas
e que isso está a acontecer. E nós sabemos, e é uma questão também, eu gosto muito de procurar e perceber os bons exemplos, e eu acho que nós temos que seguir bons exemplos. E nós temos em várias cidades de Portugal bons exemplos em que se estão a conseguir preservar, proteger as lojas históricas através de programas como Lojas com Memória. E isso... eu gostava de poder implementar isso no terreno, portanto, identificar essas lojas. A própria comunidade é muito sensível a que estas lojas não desapareçam e, portanto, apoiá-las a criar um regulamento de arrendamento comercial que possa protegê-las. E depois, se calhar temos que incentivar o comércio local, para as pessoas tenham alguma espécie de benefícios em comprar localmente, e também apoiá-los na divulgação das suas lojas, a publicidade, a digitalização. Portanto, são estes 3 ou 4 pontos, e eu acho que temos mesmo que ouvir, e eu acho que novamente temos que ouvir os lojistas. E eu ontem estive a fazer isto e de facto preocupou-me, porque eles no fundo até já reportaram ao executivo, mas lá está, não havendo um programa para apoiar este tipo de lojas com memória, cada um fica nas próprias mãos, não é? E portanto desistem. Folheando o programa que dá a conhecer à população, encontramos o Gouveia Cuida. O que é? Muito bem, eu sou, como se sabe, da área da saúde e não podia deixar de falar desse programa. O Gouveia Cuida é uma espécie de unidade, o Gouveia Cuida mais, unidade itinerante, no fundo uma carrinha de transporte itinerante que vai pelas freguesias, porque nós sabemos neste momento que há pessoas que muitas vezes só precisam de levantar as suas receitas ou fazer o curativo para a sua ferida, ou ver se a sua ferida já está cicatrizada ou alguém está... portanto, está acamado e precisa de ver se a pele está ok, se não há escaras, não há aquelas feridas de pressão que a pessoa está na cama, e muitas vezes reportar certas situações de isolamento social ou saúde mental, não é? Doença mental, é uma unidade de saúde que vai às freguesias, e portanto, nós vamos ter em breve uma reunião com o LS, neste caso com o Centro de Saúde de Gouveia, com a direção e com o representante da OLS para os cuidados primários, e a minha ideia é construir esse plano com eles. E também as farmácias estarem envolvidas a este nível. Portanto, isto no fundo é um serviço de saúde e social. Pronto, no fundo aqui uma colaboração entre executivo e o LS. As farmácias, lá está, também a minha veia farmacêutica, acho que são um agente importante de promoção da saúde pública junto à população, e também neste campo tenho uma medida que é, por um lado, o que eu noto é que neste executivo as pessoas têm com participação dos seus medicamentos, mas têm que ir entregar as suas faturas à Câmara, portanto, medicamentos e outros dispositivos médicos, têm que entregar as faturas para depois ser devolvido o valor. Eu acho que temos de tornar este programa mais discreto possível, e temos que preservar a identidade das pessoas. Porque se as pessoas precisam, não têm que depois ir à Câmara dizer eu preciso. E a minha ideia é, e tenho já um plano para isso, através de um cartão a pessoa vai à farmácia, discretamente, tem o desconto imediato e depois a Câmara trata da comparticipação. Não precisam de ir para já, não têm que andar a perder tempo a ir à Câmara com as faturas, e depois é uma forma muito mais discreta de proteger a identidade das pessoas, porque não é fácil admitir que a pessoa precisa. Proteger as pessoas que precisam, não é? Depois também tenho aqui já previsto a criação de um apoio à preparação da medicação, ou seja, pessoas que fazem mais que 5, 6, 7 medicamentos podem ter, e isso está previsto, há vários municípios que já participam, a revisão, a sua preparação da medicação em caixinhas ou em blisters, e para não se enganarem, para aderirem melhor à sua medicação e não se enganarem, têm a sua medicação preparada, como não acontece às vezes nos lares, não é? Estão em casa, sabem o que é que têm que tomar, têm uma caixinha com o dia, e sabem, estão sempre, não têm qualquer dúvida sobre a medicação que estão a fazer, e isso vai fazer com que as pessoas estejam mais controladas nas suas doenças e que não deixem de tomar a sua medicação. Isto é uma outra ideia, uma outra medida, que é participar este serviço às populações idosas mais vulneráveis. Joana, mesmo para terminar, gostava que falasse de uma outra ideia que nós não aflorámos aqui na nossa entrevista, ou melhor dizendo, na nossa conversa, e por que não falar da equipa que está consigo,
porque é que os govienses devem confiar na equipa e neste programa que se propõe a levar nas próximas eleições? Muito bem, a equipa, eu como independente, eu escolhi a minha equipa. Como é óbvio, eu quis uma equipa experiente nestas lides autárquicas, não é? E portanto tenho comigo a Conceição Salvador, o Ruben e também a Ana Freitas em quarto, e depois tenho na minha equipa também muitas pessoas independentes, porque também esse é o cunho que eu quero deixar. São pessoas que me dão confiança, que têm visão para o território, várias áreas, quer da área de social, da área da psicologia, da área da contabilidade, da área da educação, também da área de empresários, portanto também tenho empresários, portanto eu consigo ter aqui, tenho jovens, tenho o Leonardo Cardoso, e consigo ter aqui um bocadinho de tudo, e é no fundo o reflexo, e de várias freguesias, é o reflexo também daquilo que será o que me vai guiar na minha candidatura, e depois se ganhar na minha intervenção junto à comunidade, que é ouvir, ter as pessoas capazes nos lugares certos e ter aqui esta intergeracionalidade, novos, mais velhos, com sugestões e contributos para darmos resposta às necessidades reais dos govenses. É com essa força, com essa garra e com essa seriedade que se propõe a captar a confiança dos govienses. Sim, eu acho que é agora ou nunca. É agora ou nunca. Acho que Gouveia precisa de uma mudança, precisa de ser relançada, precisa de mudar de rumo, e eu tenho a equipa, uma equipa experiente, uma equipa confiante, que me dá garantias de que com esta equipa nós vamos conseguir inverter esta estagnação socioeconómica deste concelho. Muito bem, obrigado, Joana Viveiro, pela conversa, por esta entrevista aqui na rádio.